A paz do Senhor, queridos juvenis. Nós estamos na sessão de 15 a 17 anos e nós estamos gratos a Deus por mais esta oportunidade de podermos estar aqui nesta manhã de domingo para poder lecionar aos nossos queridos adolescentes. Olha só, estamos alegres por mais esta oportunidade de estarmos sobre a face da terra. Muito obrigado por poder estar aí para nos escutar. Muito obrigado por poder estar ao nosso lado, compartilhando desta live tão abençoada, deste vídeo que tem chegado aí aos corações dos nossos queridos irmãos. E queremos pedir a você que compartilhe este vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, nós vamos estar postando todos os finais de semana, se assim o Senhor nos permitir, e que nós possamos ser edificados pela palavra de Deus, amém? Nós sabemos da dificuldade que está tendo nesse momento de pandemia, e nós queremos ser sucinto, breve, e queremos meditar neste texto. Nós estamos diante de uma nova lição, terceiro trimestre do ano de 2020, e a lição agora fala sobre um tema muito propício para este momento que estamos vivendo. O tema é juvenis, 15 a 17 anos, e nós estamos o cuidado com as influências dos meios de comunicação. Esse é o tema para o terceiro trimestre. Olha só, nós temos aqui a primeira lição, que é uma lição muito importante para darmos início a este leque de conhecimento, que é falar sobre esta ferramenta chamada redes sociais. Tem um texto, que é o texto de memorização, que se encontra no primeiro livro do apóstolo Paulo, que escreveu a Timóteo, no capítulo 4, e no versículo de 1 a 3, que diz, vamos ler? Que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Este é o nosso texto de memorização, 1 Timóteo 4, 1 ao 3, e nós vamos falar sobre a primeira lição, tópico 1, falando sobre o primeiro final de semana, sobre o primeiro domingo. E nós vamos falar sobre influência dos meios de comunicação. Nós bem sabemos que no século XXI cresceu muito a questão das ferramentas digitais, plataformas digitais, denominada como Instagram, Facebook, WhatsApp, as redes de relacionamentos, através da internet. Então, isso tudo é uma estratégia que tem dois lados. O primeiro lado é o lado da influência moral e ética, para o lado do bem. E o outro lado é a influência imoral, e fora de ética para o lado do mal. Então, nós bem sabemos que a criação deste meio de comunicação, dessas redes sociais, dessas plataformas digitais, não é algo amaldiçoado que veio para destruir o ser humano. Não, a gente não pode pensar dessa forma. Por quê? Porque se nós pararmos para analisar, muitas pessoas têm sido alcançadas através desse aparelho, através do celular, através das redes sociais, através do Facebook, do Instagram, do Twitter, do WhatsApp. Então, muitas pessoas têm sido alcançadas através dessa ferramenta. Então, nós não podemos dizer que esta ferramenta é uma ferramenta de maldição, do inimigo, não, de forma alguma. Mas a forma que o ser humano usa é isso aí que tem causado um grande problema neste momento em que estamos vivendo, no século XXI. Se você parar para analisar, antigamente as crianças brincavam de bets, brincavam de pula-corda, brincavam de pique-esconde. As crianças brincavam de inúmeras coisas. Hoje não querem mais isso. Hoje eles já querem agora o celular, para ficar brincando, para ficar falando no WhatsApp, para ficar gravando vídeo, outros postando aí vídeos em canais. Então mudou
a mente, a criação do adolescente, da criança, ela tem sido transformada por causa dessa situação que estamos vivendo, dessas más influências. Olha só, e nós estamos falando nessa primeira lição sobre influências dos meios de comunicação. O parênteses que eu quero abrir aqui, para nós podermos entender que essa comunicação que nós estamos se referindo nesta primeira lição, não é uma comunicação que traz prejuízo, mas é uma comunicação que traz benefícios. Porque eu estou me referindo em plataformas digitais que pregam o Evangelho, que anunciam as boas novas. Então, isso aí é benéfico para a vida do ser humano, a vida do crente, a vida daqueles que adoram o nome do Senhor. Então, isso é de suma importância. O grande detalhe não é o aparelho ou não é as redes sociais. O grande detalhe é quem está manuseando este aparelho ou as redes sociais. Então, é isso aí que nós temos que observar. Por quê? Porque ou eu sou influenciado ou eu não sou influenciado. Ou eu sou influenciador ou eu sou influenciado. É isso aí que é o grande detalhe que nós temos que observar neste momento de distorção da realidade, tá bom? Então vamos lá. O enfoque bíblico diz assim, ó: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Olha aí, tá vendo? Está dizendo aqui, ó, mas o cuidadoso, o prudente, ele se desvia, ele se esconde. Mas aquele que não quer saber de conselho, não quer saber de se desviar, não quer saber de se reservar, ele vai pagar a consequência, ele vai sofrer o dano, ele vai sofrer o mal. Por quê? Porque ele não está querendo receber um conselho de influenciar a geração, mas sim ser influenciado por essa situação que nós estamos citando aqui, que é a comunicação através das redes sociais, a má influência, a má comunicação, a má informação, a má escolha, né, de aplicativos, que tem muitos aplicativos aí, que eles, em vez de levar o ser humano para a presença de Deus ou para a presença de Deus, eles fazem destruir o ser humano e até mesmo matar aquelas pessoas espiritualmente, porque nós bem sabemos que o pecado, ele faz distinção, ele separa o homem de Deus. Então, quando nós assistimos coisas que desagradam a Deus, quando nós vemos coisas que desagradam a Deus, automaticamente nós estamos nos afastando de Deus. Não foi diferente no Jardim do Éden. Quando Adão pecou com Eva, automaticamente eles fizeram o quê? Se separaram de Deus. O relacionamento foi rompido através do pecado. Também não é diferente nesses momentos da nossa vida. Se você estiver praticando coisas erradas, o relacionamento com Deus está destruído, está afastado, você está afastado do relacionamento com Deus. Então é importante retomar aí essa aliança, retomar esse relacionamento, para que Deus possa continuar te abençoando, te dando força, te dando sabedoria, inteligência, discernimento, para se desviar da aparência do mal. Amém? Então vamos lá. A reflexão de hoje nos dá a entender e nos ensina que aos jovens pode ser uma tarefa desafiadora, porém com a certeza de que saber onde quer chegar abra caminhos com a água que segue seu curso até o ponto final. Reflita como o reino das trevas utiliza os meios de comunicação para enganar as pessoas e afastá-las de Deus. Aprenda como se defender da ação do inimigo. Tá vendo aí? É aquilo que eu estava comentando. A ferramenta, ela é algo que é mal e é bem. Porém, quem é que coordena essa ferramenta é que faz toda a diferença. Quando nós estamos vivendo uma vida diferenciada de santidade na presença de Deus, automaticamente as nossas atitudes, os nossos gestos, as nossas maneiras de agir são totalmente diferentes. Nós não vamos se deparar, né, com as coisas que desagradam a Deus. É claro que nós vamos ser tentados, isso é natural. Porém, nós vamos se desviar da aparência do mal, tá bom? Então, que nós venhamos refletir, fazer uma reflexão, o que nós estamos fazendo. Sei que está muito difícil a falta de convivência com os irmãos, a luta, a guerra contra a carne, mas nós precisamos retomar as atividades, retomar a nossa oração, retomar aí a nossa leitura da palavra, retomar a nossa oração. Precisamos fazer tudo isso para que possamos viver uma vida de aliança com Deus. Olha só, passando para o tópico 1,
nós estamos aí com um grande desafio, falar deste tema aqui, e nos dá a lembrança de que nós temos que enfatizar que viver esse momento da igreja, que a igreja está de portas fechadas, infelizmente, né? Não está tendo ações de cultos, de congregação, de reunião, não está tendo. Porém, é nesse momento que nós temos que mostrar verdadeiramente que nós somos fiéis a Deus, que nós não estamos vivendo de aparência, não estamos vivendo um relacionamento com Deus falso, nós estamos vivendo um relacionamento com Deus que é fiel e verdadeiro. E como fazer isso, irmão Ricardo? Fazendo isso na sua casa, adorando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, acreditando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda toda a exaltação e adoração. Olha só, tem um texto aí que você está acompanhando através da revista ou através do aplicativo, tá? Diz assim, ó, evolução da comunicação humana. Uma coluna, um quadro, né? Com duas colunas que diz, olha, da criação ao início do século XX, do início do século XX até os nossos dias. Lentidão da velocidade, na velocidade de informações, isso, da criação até o século XX. Ausência ou escassez dos meios de comunicação, meios de transporte lento, animal e embarcações, acessos difíceis, falta de estradas. Isso aí, ele está fazendo menção à evolução da comunicação, da raça humana, de como aconteceu as evoluções. Isso aí é algo que a gente conhece muito bem, a gente sabe como tem acontecido as evoluções durante este período da criação até o século XX, e agora do século XXI até o fim dos tempos, né? Aí do outro lado da coluna diz assim, ó, rapidez na velocidade das informações, criação de modernos meios de comunicação, telégrafo, telefone, rádio, TV e internet. Meio de transporte rápidos, carros, motores e aviões. Acesso fácil, construção de rodovias e asfaltos. O que me chama a atenção nesta velocidade de comunicação aqui, nesta evolução, é poder ver uma das coisas que a gente tem na nossa casa, alguns têm, outros não, é a televisão. A televisão é um dos maiores meios de comunicação do século XX. É um dos meios que tem tirado muitas pessoas da desinformação para a informação. Só que o que acontece? Muitos que têm a televisão em casa não usam para o bem, e sim para o mal. Por quê? Porque a televisão é algo que nos traz informações, porém, em outros casos, ela pode tirar a presença de Deus de dentro de nossas casas. Como assim, irmão Ricardo? Através de filmes, ou até mesmo de séries, de algo que não seja aprovado por Deus, que no momento em deslize, talvez você está até assistindo no YouTube, na televisão, e apareça alguma coisa que te chama a atenção, através das redes sociais, você vai assistir, automaticamente aquilo está entrando para dentro da sua casa e fazendo ali separação entre Deus e o teu lar. Então é por isso que é necessário você conseguir conciliar aí a presença de Deus, conciliar aí aquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus tem te ordenado, aquilo que Deus tem colocado diante de você, para que você seja influenciador e não um influenciado pela sociedade do século XX. Amém? Então vamos lá, vamos partir para o tópico aqui. Olha só, a era da informação. A partir dos anos 80, cresceu no mercado o emprego de novos instrumentos, como fax, computador, videotextos, como meios de comunicação, indispensáveis para a expansão da indústria do comércio. Estávamos na era da informação. Os anos 90 foram marcados pela popularização dos microcomputadores, pelo advento do CD-ROM e a multimídia, e pelo uso de fibra óptica e dos satélites de comunicação. Cresceram também o sistema de celulares e
e maior rede de informação criada no mundo, a internet, e possui atualmente o maior e mais avançado banco de dados com informações de todas as áreas e segmentos e instituições, onde universidades, bibliotecas, museus e etc. Está vendo aí? Muita coisa aconteceu. Nós bem sabemos que na evolução, antigamente, os carros eram carruagem, carroças, né? Eram algo mais rude, mais bruto, né? E hoje, com a evolução, as coisas foram ficando mais sofisticadas, né? E até mesmo aqui o comentarista fez menção a que nós ficássemos alertos para que nós pudéssemos entender que esta evolução é uma evolução natural do ser humano. Porém, esta evolução, se não for levada para o lado de Deus, automaticamente ela traz prejuízo. Quer saber como? Através das redes sociais. Nós estamos falando sobre a internet, que é um dos meios de comunicação que mais cresceram, que mais evoluíram, algo que foi liberado até aonde você nunca achou que ia chegar. A internet chegou, né, com facilidade através dos satélites que mandam informações, mandam aí sinais para poder as pessoas terem acesso a essas praticidades e facilidades que estão dentro da plataforma digital da internet, tá bom? Mas do mesmo jeito que ela é benéfica, ela também é maléfica, tá bom? Nós temos que entender que do mesmo jeito que ela beneficia aqueles que querem ser beneficiados, ela também traz sérias dificuldades e até mesmo sérios problemas para aqueles que não têm o mesmo intuito de usar as redes sociais, a internet, como uma ferramenta para o crescimento tanto espiritual como material do ser humano. Por que eu estou dizendo isso? Porque a facilidade de você ter acesso a vídeos adultos é muito prático, tá bom? Então, a facilidade de uma criança hoje assistir algo que não agrada a Deus é muito simples. É só botar o nome do site no computador e automaticamente vai abrir um leque de janelas para informar esta pessoa daquilo que ela está atrás. Então, não há um bloqueio, não há aí um método que possa bloquear a pessoa de assistir estes denominados eventos, a não ser que você possa bloquear ou possa baixar um aplicativo para bloquear esses canais, tá bom? Então é importante sabermos que nós estamos vivendo dias que é chegado já o reino de Deus, é chegado já os últimos dias da igreja sobre a face da terra, e isso é natural. A evolução, ela traz aí sérias consequências para a vida do ser humano. Cada dia o homem mais inteligente, fazendo coisas novas e a cada dia se afastando de Deus. Porque quando nós não temos Deus no nosso coração, automaticamente nós nos afastamos da presença do nosso Todo-Poderoso. O poder da comunicação diz assim: os modernos meios de comunicação propiciam uma aproximação e um maior conhecimento entre os diversos povos. Porém, esta estrutura de produção da comunicação contribui para uma mudança radical da sociedade. Atualmente, os princípios morais e éticos que regem a sociedade estão sendo drasticamente modificados e a família vem perdendo o seu papel como agente educador. Tá vendo aí? Uma coisa interessante que me chama a atenção neste ponto aqui é saber que através dessas redes sociais, plataformas digitais, através dos meios de comunicação, a ética familiar, moral, a ética moral tem sido destruída. Então, é momento de nós analisarmos o que temos feito, né? É momento de analisarmos qual é a proposta daquilo que temos observado nas internets, para que nós possamos voltar a entender que precisamos ter uma base, tanto familiar, olhar o papel da família como um todo e a educação familiar, porque hoje, como as coisas evoluíram e mudaram muito,
adolescentes com 12, 13, 14 anos, eles já não têm tanto o respeito pelo pai ou pela mãe, né? Já querem decidir as suas próprias vontades, fazer os seus querer, já querem debater, brigar, discutir, já dizem, olha, tu não manda mais em mim porque eu faço as coisas do meu jeito, eu vou trancar a porta do meu quarto, não quero que ninguém fale comigo. Não é assim. Os valores morais, os valores éticos, a conduta do pai com o filho ainda continua sendo plausível aos olhos de Deus. Amém? Então vamos lá. Olha só. A ação do reino das trevas. Satanás tem se apoderado desses meios para enganar e iludir as pessoas, afastando-as de Deus. O prejuízo causado hoje pelos programas veiculados na mídia são irreparáveis. A cada dia somos bombardeados incessantemente em nossos lares, nas escolas, no ambiente de trabalho e até nas ruas, com mensagens ou em outdoor, filmes, novelas, publicidades e informações. Nós temos visto aí a cada dia as falta de ética das televisões crescerem, serem motivadas pela ira, pela briga, né? A última agora que lançaram aí um programa, né? Uma série denominada como Porta dos Fundos. Nós bem sabemos aí quem é o autor dessa série, e era uma série que ela desagradava, com certeza desagradava o coração de Deus. Ela fazia alusão aos discípulos e ao próprio Jesus como homossexuais, e isso não é verdade, porque nós bem sabemos que a Bíblia nos ensina, né, que o homossexualismo não é algo de Deus, não é algo que Deus aprova, é abominável diante dos olhos de Deus. Então, Deus não aprova e nem tem parte com isso. Então, é impossível a gente conseguir aceitar que em meio a uma cadeia nacional seja lançada uma série dessa para destruir, né, o perfil da família. Amém? Falando sobre a conclusão, nós estamos aqui passando para já o encerramento e nós estamos passando aqui para a conversa franca. O desenvolvimento tecnológico possibilitou a redução do tempo entre um acontecimento e o seu relato, entre uma descoberta e a sua divulgação. Um acontecimento e seu relato, entre uma descoberta e a sua divulgação, uma informação que vinha da Europa, por exemplo, poderia demorar até 4 meses para chegar ao Brasil. Hoje, qualquer informação ou fato que ocorre no outro lado do mundo chega até nós via internet, a um clique de um mouse em fração de segundos. Você já parou para analisar? Para você perceber que é benéfico e é maléfico, se você elaborar aí uma conversa que talvez nem seja verdade, que seja calúnia a alguém, e alguém achar que isso é legal e começar a compartilhar esta falsa verdade, você vai ver que hoje a gente clica aqui e libera esta informação automaticamente em questão de 3, 4 minutos, já está no Japão, já está nos Estados Unidos, já está na Espanha, essa informação. Por quê? Porque os canais de redes sociais têm sido o maior meio de comunicação da nossa era, o maior veículo de comunicação da nossa geração, chama-se redes sociais. Hoje o presidente lança um decreto, quando for, acho que 30 minutos depois que ele lançou o decreto, todo o país já sabe a informação do novo decreto, ou até mesmo a Europa, né, através dos jornais de comunicação. Então é muito rápido a comunicação, mudou muito, as coisas se transformaram numa velocidade que até os anciões demoraram a acompanhar aí essa evolução. As pessoas mais idosas, mais maduras, demoraram a acompanhar essa evolução, mas nós temos que se preparar para acompanhar a evolução, porém não podemos ser levados pela influência daquilo que desagrada aos olhos do Senhor. Nós estamos acompanhando a influência? Nós estamos acompanhando a evolução? Estamos. Porém, nós não estamos sendo influenciados pelas coisas do mundo. Nós vamos acompanhar a evolução, levando em consideração que nós somos influenciadores
do mundo. Amém? Então fica aqui o meu abraço, que Deus abençoe aí a cada um dos nossos queridos irmãos. Lição de número 1, falando sobre comunicação, a influência das comunicações. Eu quero agradecer você que assistiu, tá? E que vai assistir ainda. Compartilha aí este vídeo, tá? Dá um joinha aí, comenta aí, dá o like, se inscreve no canal e que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Amém? Deus abençoe.